O objetivo principal da matemática financeira é o estudo da evolução do capital no tempo. O capital varia com o tempo. A ideia fundamental da matemática financeira é que o capital varia com o tempo. Ninguém que tem uma quantia de R$1.000 para receber hoje aceita receber essa mesma quantia de R$1.000 daqui a um ano. E ninguém que tem uma quantia para pagar daqui a um ano de R$1.000 aceita pagar essa mesma quantia hoje de R$1.000. Portanto, o capital varia com o tempo. Essa variação do capital com o tempo pode variar na sua velocidade. A velocidade com que um valor varia com o tempo é a chamada taxa de juros. Vejamos uma situação. Um capital de R$500, a taxa de 20% ao ano, em um ano. Ou seja, com essa velocidade de aumento do capital de 20% ao ano, qual vai ser o valor em um ano? Numa linha de tempo, que é o calendário estilizado para a matemática financeira, nós temos hoje um valor de 500. Esse valor vai ser acrescido de 20%. Para acrescentar 20%, basta multiplicar o capital de 500 por 1,20. E nós temos o valor na data 1, ou seja, um ano depois, de 600. Portanto, o capital de 500 em um ano variou para 600. A taxa de juros, ou a velocidade dessa variação do capital, foi de 20%. Os juros do ano foram de R$100. A capitalização dos juros é um dos problemas principais da matemática financeira. Vamos ver uma situação. Um capital de 1.000, a taxa de 10% ao ano, tempo 2 anos. A taxa de juros de 10% ao ano significa que o capital está variando no tempo a taxa de 10% ao ano. Nós temos duas formas de capitalização. A capitalização composta, onde o capital inicial de 1.000, ele é acrescido de 10% no primeiro ano. Isso faz com que, após um ano, esse capital já é de 1.100. Ele teve um crescimento de 10% nesse ano. No segundo ano, tomamos como base esse capital de 1.100. O capital de 1.100 acrescido de 10%, ou multiplicado por 1,10, resulta em 1.210. Portanto, o capital de 1.000 hoje, a taxa de 10% ao ano, depois de 2 anos, ele vale 1.210. A capitalização simples é uma forma diferente de capitalização, onde os juros não rendem durante o período da aplicação. O mesmo capital 1.000, depois de um ano, nós vamos separar aquele que era o capital e aquilo que foi o rendimento de 10%, que corresponde a 100. Portanto, um ano depois, não temos 1.100 de capital como na situação anterior. Nós temos 1.000 de capital e 100 de juros. Aquele 100 de juros não se transforma em capital. Portanto, para o período anual seguinte, o capital somente tem o rendimento de 10% e vai chegar mais 10%. Temos, portanto, depois de 2 anos, o capital de 1.000, o rendimento de 100 do primeiro ano e o rendimento de 100 do segundo ano. Portanto, observamos que a taxa de 10% não foi aplicada sobre o total 1.100, mas apenas sobre o capital inicial. Essa é a chamada capitalização simples e o montante após 2 anos é de 1.200 e não 1.210, como no caso anterior. No início, vamos estudar a capitalização composta, que é a parte mais importante. De forma geral, portanto, um capital C0 aplicado a uma taxa unitária ao período, numa linha de tempos, nós temos que o capital inicial está na data 0 e, após N períodos, nós temos o capital, o montante final. E a cada período, o capital vai ser multiplicado por 1 mais I. O capital C0 multiplicado por 1 mais I dá o capital na data 1, C1. O capital C1 multiplicado por 1 mais I vai dar o capital na data 2, C2, e assim por diante. Portanto, a cada período, nós temos uma multiplicação pelo fator 1 mais I. A relação
Portanto, para cada unidade de capital inicial, nós temos 1 mais I elevado a N como índice para o capital final. Vejamos alguns exemplos. O montante do capital de 1.000 aplicado à taxa de 18% ao ano por 5 anos. Numa linha de tempo. A linha de tempo é o nosso calendário. Nós temos a data 0, data 1, data 2, que são os períodos anuais determinados pela taxa de 18% ao ano. Portanto, temos um capital na data 0 de 1.000 e um montante na data 5 anos depois, montante M. A taxa de 18% ao ano faz com que o capital seja multiplicado por 1,18 a cada ano. Após 5 anos, portanto, o capital 1.000 vai ser multiplicado por 1,18 elevado à quinta, resultando no montante final M. Esse cálculo 1,18 elevado à quinta pode ser feito através de uma calculadora. Em algumas provas esses valores são fornecidos na forma de uma tabela. Esse valor vai ser igual a 2,28775. Portanto, o montante final vai ser 1.000 vezes 2,28775 ou o montante final de 2.287,75. É bom lembrar que a diferença entre o capital inicial 1.000 e o capital final 2.287 é exatamente o rendimento ou juros, que vai ser de 1.287,75. Um outro exemplo. O capital de 2.500 resulta em 2.817 após um ano. Qual a taxa mensal de juros? Na mesma linha de tempo, a nossa linha de tempo aí, como que era uma taxa mensal, na nossa linha de tempo, a unidade de tempo é mês. Temos então as datas 1, 2, 3 até 12 meses. A nossa linha de tempo é mensal. O capital inicial é de 2.500. E após 12 meses, o capital final ou montante é de 2.817. Portanto, o capital inicial foi acrescido de uma certa taxa mensal de juros até acumular no final 2.817. Essa taxa é acumulada através do fator, que não sabemos, vamos indicar por 1 mais I. Esse I é a taxa unitária. Portanto, o capital inicial vezes 1 mais I, que é o fator mensal, elevado a 12, resulta em 2.817. 1 mais I elevado a 12 vai ser 1,1268, que é a divisão de 2.817 por 2.500. Para determinar 1 mais I, teríamos que extrair a raiz índice 12 de 1,1268. Necessariamente através de uma calculadora ou simplesmente através de uma tabela que eventualmente possa ser fornecida em uma prova para concurso público. 1 mais I vai ser 1,01, que é a raiz índice 12 de 1,1268 e, portanto, a taxa mensal de juros é de 1% ao mês.